Glória a Deus. Nessa manhã, saúde a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã, saúde a todos com a paz do Senhor. Olha, os nomes complicados estão se multiplicando para a glória de Deus. Com todo respeito a Marcele, Thierry e o nosso pastor Jerg, né? Só o nome chique aí. Glória a Deus. Se meu pai estivesse aqui nessa manhã, seria aquele nome que faria com que você quebraria a língua. Bezaliel. Aí, como se não bastasse, Dedício. Aí vem a parte fácil, De Oliveira. Nome bem completo. A Jéssica não deixa eu colocar na nossa filha, então. Queridos, estamos aqui debaixo da orientação do Espírito Santo. Deus já tem falado aos nossos corações, permanecerá falando, porque nosso Deus é bom, o nosso Deus não falha. Hoje eu fui surpreendido pelo Senhor por algo interessante. Há muito tempo isso não acontecia desse modo e me alegrei muito. Sempre quando nós falamos de dependência, é entregar tudo. E o que envolve, o que predomina na dependência é uma entrega. Então depender é entregar e confiar. Eu havia preparado algo para esta manhã, projetado uma palavra, porque este é o nosso papel quando essa responsabilidade nos recai, que é administrar a palavra do Senhor. É corrermos atrás, buscar na palavra, através do Espírito Santo, em Deus, o que o Senhor tem para os nossos corações e para a sua igreja. E quando eu estava aqui ainda sentado, quando o pastor me convida, o Senhor muda o roteiro, e isso me alegra, porque revela-nos o controle de Deus nos mínimos detalhes. Eu havia preparado uma palavra que seria na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. No entanto, o Senhor me faz retroceder para Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. O versículo 11 é o que está em ênfase, porém, eu quero convidar os irmãos para lermos um versículo anterior ao 11. Amém? E salvo engano, foi o versículo que a missionária Socorro fez a leitura oficial do culto. Glória a Deus. Irmãos, é bem fácil de localizar. Fica bem entre o livro do Gênesis e do Apocalipse, tá bem? Facilitou, né? Glória a Deus. Aqueles que encontraram e podem, digam amém. Aqueles que não encontraram, estão tendo dificuldade, é só olhar aqui para a parede da igreja, viu? O refletor. Glória a Jesus. Projetor, né? Retroprojetor. Leiamos a palavra do Senhor, versículo de número 10 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo de número 3. Portanto, essa era a versão que eu mais conheço. Tomai toda a armadura de Deus. Versículo de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo de número 18.
orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Estes versículos, para a glória de Deus, uma leitura extensa, mas necessária. Queridos irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Há uma guerra travada do mundo espiritual. Tudo que acontece no físico, o que é o mundo físico? É aquilo que eu posso tocar, é aquilo que é tangível, é palpável, que eu posso ver. Isso é o mundo físico. E há uma batalha. Há duas forças antagônicas, contrárias, que estão em guerras. Duas forças que lutam entre si. É o bem e o mal. Falando de uma forma bem simples. No entanto, queridos, o mal não sobrepuja o bem, como vemos nas representações do cinema, da mídia, onde nos parece que Deus está degladiando com o diabo, e o Senhor, como eles representam, um velhinho de barbas brancas, com as frágil em suas forças já esgotadas ao longo do tempo, tentando segurar as pontas, manter as coisas no controle, e não lhe parece fácil. Em algum momento parece que o mal avança, ele recua, e depois o inverso. Isso é o que nos é passado. Parece que as forças das trevas têm um poder absoluto. Isto é uma falácia, é uma mentira, uma inverdade, que é lançada em nossa mente através de detalhes. E constantemente o adversário procura subliminarmente, agora nem mais isso, diretamente, atingir a nossa mente com esse tipo de ideia. Com qual intuito? Porque há um poder, há uma força que foi liberada sobre a igreja. A fonte deste poder é o próprio Senhor Jesus. Na sua palavra, ele nos diz, quando falava aos discípulos: eu vos dou poder. O Senhor nos confiou o poder. E este poder, como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e versículo 16, quando ele fazendo uma narrativa de toda a sua trajetória, e agora ele mostra qual era o sentimento dele em relação à obra do Senhor, e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, falando de Israel e dos gentios. Queridos, o Evangelho é este poder do Senhor que nos foi confiado. Tendo dito isto, nós reconhecemos uma grande realidade, que o que falta na igreja do Senhor não é poder. A nossa falha não é a ausência de poder, porque Cristo nos deu poder. Sim ou não, irmãos? Interaja comigo, amém? Assim você não dorme, fica mais didático e todos aprendemos. Glória a Jesus. A igreja tem poder, sim ou não? Então a ausência de poder não é a nossa problemática. O que falta em nós não é poder, é santidade. Este é o problema. E o que é a santidade? A santidade significa separar para. Quando eu separo qualquer coisa para Deus, eu estou santificando aquilo. Uma das exigências do Senhor, antes de realizar uma grande obra, um grande milagre, era convidar o seu povo para
se santificar. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Em Levíticos capítulo 11 e versículo 44, o Senhor nos diz: não vos contamineis com nada que rasteja sobre esta terra. Sede santo. Tem como melhorar o retorno um pouquinho para mim? Glória a Deus. Maus hábitos, viu? De som alto. Eu sou santo, portanto sede santos, e não vos contamineis com nada que rasteja sobre esta terra. Glória a Deus. Não vos contamineis com nada que rasteja sobre essa terra. O comprometimento com a santidade. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestimentas brancas, vestiduras brancas, fala de santidade, separação. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o Senhor enfatiza o que disse em Levíticos: não, eu sou santo, portanto sede santos, porque eu sou santo. Então, para falar de uma maneira mais prática a respeito do que é a santidade, eu vi uma representação sobre este significado através de um pastor, sobre o pastor Lucinho. Ele disse que santidade é Deus nos colocando de uma forma pequena e aparando, cortando as arestas, aquilo que sobra, aquilo que fica por fora. Santidade traz esse sentido de cortar, de eliminar algumas coisas. Amados, o que falta-nos não é poder, o que falta-nos é santidade. Agora, uma pergunta que ecoa: por que milagres não acontecem como outrora? Nós sempre reclamamos isso, e parece que já virou um bordão, uma frase de efeito, repetida várias e várias vezes. Por que Deus não opera como antes? Por quê e por quê e por quê? E aqui está, queridos, é simples. Porque o diabo não tem poder de nos parar. O adversário não tem poder de parar a igreja. Em Mateus capítulo 16 e versículo 18, ou inverso, salvo engano, diz assim: que as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão à igreja. Não vão resistir. A palavra de Deus em 1 Coríntios, se não for em primeiro, vai no segundo, capítulo 10 e versículo 4, diz assim: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para apagar todo sofisma, elevar todo pensamento cativo à presença do Senhor. O que é sofisma? É uma mentira sendo vendida como verdade. E muitas vezes nós internalizamos esta mentira em nosso coração como uma verdade. Mentira essa entregue pelo mercador chamado Satanás, e bloqueamos os efeitos do poder de Deus na nossa vida. Quando Cristo Jesus nos deu todo o poder, o adversário não pode nos parar, mas ele pode nos resistir. Ele pode nos resistir pela ausência da santidade. O Senhor diz-nos na sua palavra: não poreis coisas más diante dos vossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da alma. O próprio Jesus nos diz na sua palavra que um homem bom tira do seu bom tesouro que está em seu coração coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro coisas más. Há um depósito em nós, e este depósito, esta morada, esta casa, esta habitação,
nós podemos deixar o Espírito habitar e tomar os domínios, como foi bem proferido pela missionária Marcilene, quando ela compara esta habitação, que a palavra do Senhor nos dá força para isso, porque Jesus fez o mesmo com o reino de Deus. O reino do Senhor está dentro de nós, é paz e alegria no Espírito Santo. Esta morada está em nós. E agora o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele nos dá algumas chaves poderosas, porque ele faz uma comparação, um paralelo entre a armadura do soldado romano com as armaduras espirituais. O apóstolo Paulo, o que me impressiona na sua conduta, na sua forma de caminhar diante do Senhor, não era a intelectualidade que ele possuía, porque era um homem, queridos, com uma bagagem intelectual invejável para o seu tempo. Era um homem que sabia se portar diante dos reis, mas também sabia lidar com o indulto, com o mais simples do ambiente. Era um homem que tinha ação. Paulo desbravou no seu tempo, e por isso é chamado de o maior apóstolo, mesmo não tendo contemplado Jesus pessoalmente. Desbravou territórios com ousadia, com intrepidez. Quando Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, ele profere que havia estado preso, mas a palavra de Deus não ficou presa. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana, vários e vários soldados. Toda oportunidade que ele tinha, evangelho neles. Quando Paulo sai da prisão, talvez se fosse qualquer um de nós, iria para o psicólogo para tentar aliviar as dores psicológicas daquele ambiente de reclusão. Mas pelo contrário, Paulo empreende mais uma viagem missionária, porque ele sempre estava em ação no reino de Deus. Queridos, mas o que me impressiona em Paulo é porque ele sabia conciliar a sua bagagem intelectual com as suas experiências espirituais. Ele sabia viver a palavra, mas sabia manifestar a graça. E por outra razão, e por várias exemplos, nós vemos Paulo demonstrando isso. E uma passagem específica bíblica, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas, de persuasão, de convencimento, tendo como origem a sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito. De poder e do Espírito. Aleluia. Este é o Evangelho. É quando eu demonstro poder e manifesto o Espírito em cada detalhe, em cada atitude da minha vida. E agora este apóstolo, ele nos revela chaves poderosas. Porque creio eu, isso é uma crença particular minha, você não é obrigado a aderir a essa informação, porque Paulo contemplou espiritualmente o que repousava sobre cada um de nós. E ele percebeu que assim como o soldado romano havia um capacete para lhe proteger, também espiritualmente havia um capacete, o capacete da salvação. Ele entendeu que o soldado romano havia um escudo, que ele dava tempo de defender e atacar simultaneamente. Também espiritualmente havia um escudo, que apagava os dardos inflamados do maligno. Ele entendeu que o soldado romano estava calçado e os seus pés estavam protegidos para cumprir a sua missão. Ele também entende que há calçados espirituais, que é a preparação do evangelho de paz. Ele entende que para que o soldado tenha vitória na batalha, há necessidade de portar uma espada, porque a espada fere, a espada mata. Há uma espada sobre nós, chamada Palavra de Deus,
que bloqueia e elimina a força das trevas. Uma vez esta palavra depositada em nosso coração, disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra traz proteção contra o pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que precisamos dessas armaduras espirituais? Porque estamos em guerra. Irmãos, nossa geração não conhece, principalmente, aqui na maioria são brasileiros, é um fato. Então, o Felipe, hoje você está em menor número, né, Felipe? Tem aqui a nossa querida irmã, e ao David, o pregador das nações ali, glória a Deus. E os filhos dos brasileiros que nasceram aqui, que são os portuguesinhos. É verdade. Se for contabilizar, eu desconfio que quem está em menor número somos nós, viu? Olha. Glória a Deus. Então retiro o que eu disse, viu, irmãos? Parece que está assim, de igual para igual. Mas principalmente os brasileiros não sabem o que é guerra, de fato. Porque uma nação que muito de paz, é um país cercado por países amigos, pode haver alguma diferença, que é lógico, entre países é normal. No entanto, guerra nós não sabemos. Porém, a Europa conhece bem o que é guerra. O Oriente Médio dispensa até palavras. Estão sempre em guerra. E agora há uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Não é bem uma guerra, é um massacre, infelizmente. E o que é interessante, eu vi uma vez um brasileiro, que ele é muito fluente em russo, conversando com russos e ucranianos, para tentar treinar o idioma. E quando ele falava com o ucraniano, ele dizia assim, ele falava palavras contra os russos e vice-versa, porque eles estão em guerra. As cores da bandeira dos países que estão em guerra, as cores da bandeira do inimigo provocam furor, ódio, porque ele demonstra todo derramamento de sangue, toda dor provocada, toda família dilacerada. Nós estamos em uma guerra espiritual. E sabe qual é, querido, a coisa que mais nos entristece? É que estamos amortecidos. Às vezes nós amamos a cor da bandeira do inimigo. E pior de tudo, nós trazemos a conduta, a cultura do inimigo para dentro do nosso lar. E o adversário encontra oportunidades para minar, para roubar, para destruir a família, o ministério. E não foi uma brecha, foi portas que nós abrimos. Estamos em guerra e parece que não nos apercebemos disto. Não atentamos para esta realidade. Porém, eu creio que nesta manhã o Senhor provoca em nós, através da sua palavra, um sentimento diferente. Aquela mente cauterizada, amortecida, que é como, eu até falei isso outro dia, como um sapo em uma lagoa, que ela vai sendo aquecida gradativamente e lentamente, de repente aquele anfíbio morre cozido ali, sem perceber, se sentindo confortável. Que nós possamos nos posicionar, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo, salvo engano, 11 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que nos movimentar, irmãos, que agir. Quando eu falo movimentar, queridos, não é só eu sair aqui porta fora, abrir a minha boca e gritar bem alto: Jesus salva, Jesus salva. Pela orientação do Espírito, se eu fizer isso, queridos, as vidas vão se quebrantar e se prostrarem aos pés do Senhor.
Sem a orientação do Espírito, eu posso orquestrar a melhor cruzada que Portugal já viveu, fazer o maior evento da história, e nenhuma alma vem aos pés do Senhor, porque não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando o homem está cheio de Deus, até a sua sombra provoca milagres. Quando estamos cheios do Espírito, toda movimentação vai provocar uma ação da parte de Deus, tanto para ao nosso favor, como contra as forças das trevas, como também através de nós para abençoar vidas. O próprio Jesus, o maior milagre da graça foi a encarnação de Jesus. É por isso que os demônios não assumem que Jesus é o Deus encarnado. Eles não assumem isso, porque foi o maior milagre da graça. E agora, queridos, o próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou. Aleluia. Sabe quando é, queridos, que nós nos movimentaremos como uma igreja efetiva, com poder e autoridade? O Espírito sobre, pastor Jair. O Espírito sobre é para ação, é para guerra, é para nos revestirmos desta armadura. E eu amo a versão King James, é uma bênção, mas a versão que eu aprendi foi esta que acho que é a corrigida, salvo engano, que diz: revestivos de toda a armadura. Não é só a espada, não é só o capacete, é toda a armadura de Deus. E nesta guerra, quanto mais cheios de Deus, mais de Deus em nós, menos de nós. Porque o que atrapalha a ação de Deus na nossa vida, através da nossa vida, é o nosso eu, a nossa própria natureza. Deus é o nosso Pai, sim ou não? Vamos interagir novamente? Deus é o meu Pai. Deus é o teu Pai também? Se é, confirma com um amém caloroso para Jesus. O Pai, ele transfere características genéticas para o Filho. Deus me deu um presente maravilhoso, nos deu, tanto para mim quanto minha amada esposa, a Ayla. E o que o Senhor fez? A Ayla nasceu a cara da Jéssica. Eu olhava assim: oh meu Deus, no hospital, glória ao teu nome, Pai, não tem nada a ver comigo. Aí ela foi emagrecendo, irmãos, não estava conseguindo se alimentar direito. Aí começou a parecer comigo, né? E o Senhor tem misericórdia, tem misericórdia. Aí ela começou a engordar agora, e está voltando. Está começando a aparecer de novo com a mãe, glória a Deus. Irmãos, mas o Pai transfere características ao Filho. O Senhor nos deu uma nova natureza. Ele nos deu a sua própria mente. Nós temos a mente de Cristo. Por isso que o Senhor nos diz que temos que pensar das coisas que são do alto, não das que estão da terra. O Senhor nos deu um novo coração. Ele arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Fala de quebrantamento. Há uma nova natureza. A nossa natureza tem que refletir quem Cristo é. Aleluia. Não quem Cristo foi. Porque há uma geração saudosista que Cristo foi para eles, Cristo operou para eles, Cristo fez no passado, mas parece que não faz mais, que não opera mais, que não realiza mais. Mas eu creio que estamos vivenciando na Avivamento Portugal, e que essa vivência faça jus ao nome. O Deus que foi, mas o Deus que é, o Deus que operou, mas o Deus que ainda vai operar. Aleluia. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele é o mesmo. Quando eu entro no compromisso de jejum, de oração, de leitura da palavra, eu não estou preparando Deus para operar, eu não estou preparando Deus para agir.
eu estou me preparando para que Deus opere através da minha vida, para que Deus possa agir na minha vida, para que o Senhor se manifeste sobre a minha vida. Esta é a realidade. Aleluia, porque quanto mais a nossa carne está dominada pelo Espírito, mais sensíveis nós nos tornamos à preciosa voz do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós reclamamos muito sobre, esses dias eu ouvi um ministro falando, eu nunca havia parado para pensar sobre essa perspectiva. Nós falamos: Senhor, eu nunca ouvi a tua voz, é o que eu mais ouço. Ou às vezes, quando em algum culto o Senhor me usa com uma palavra específica para alguém, e quando aquela palavra é muito forte, às vezes alguém me procura após o culto. Um dia um jovem me procurou e disse assim: pregador, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz do Senhor. Como é que a voz de Deus vem? Porque nós aprendemos errado, irmãos. Todo crente já ouviu a voz do Senhor. Todo crente está ouvindo a voz do Espírito. Deus fala de diversas formas. Vocês querem ver? Nós falamos assim, tem gente que é aquela crença limitadora. Irmãos, me irrita. Eu creio tanto no sobrenatural que me irrita quando eu vejo crenças limitadoras. Já basta o adversário, a guerra que está travada. Por que é que eu mesmo vou colocar algemas nas meus pés e nos pés dos ouvintes? Tem gente que diz assim: Elias estava na caverna, mas a voz de Deus não estava no fogo, não estava na tempestade, não estava, a voz estava na brisa suave. Deus fala suavemente. E como foi que Deus falou com Moisés no deserto? Foi em cima da montanha, o raio partia os céus e as pessoas não se aproximavam, e quem se aproximava morria. Então, como eu vou definir a voz de Deus? Deus fala no fogo, Deus fala na tempestade. Jesus falou no meio da tempestade: aquieta-te vento, acalma-te mar. Deus fala na bonança. Deus sempre está falando, nós é que não ouvimos, não paramos para ouvir. Deus nos acorda de madrugada para orarmos. Deus lança aquele sentimento que você confunde com a tua voz, dizendo assim: será se é para me ler a Bíblia agora? Daqui a pouco eu vou ler a Bíblia. É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo falando conosco. É quando a nossa mão vai tocar naquilo que não é nosso e a voz brada assim: não faça isso, você é servo de Deus, você é serva do Altíssimo. É Deus falando contigo. Deus fala audível, fala também. Pode não ser a maneira mais corriqueira de Deus bradar, de Deus falar, mas sempre Ele está falando conosco. Porque se Deus se revelar na sua grandeza para nós, nessa matéria, nesse corpo corruptível, você ouvir a voz de Deus com impacto, com aquele peso de glória, você nunca mais dorme, vai morrer, vai definhar e morrer. Você não dorme, você não come, teu corpo entra em colapso, porque essa matéria não está preparada para receber Deus. É por isso que receberemos um corpo incorruptível. Paulo disse: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Deus só tem falado conosco. Deus tem falado com você. Quantas atitudes você foi tomar no teu ambiente de trabalho e aquela voz veio no teu sentimento: não deixa, não protele, não adia esta ação, faça agora. E você fez, e de repente você deu aquele suspiro de alívio: Senhor, obrigado, porque se eu não tivesse obedecido a tua voz, eu teria gerado uma catástrofe, um caos. O Senhor está falando. Eu quero orar com os irmãos. Meu tempo já está indo embora, já foi. Eu quero orar com os irmãos, orar com toda a igreja. Irmãos, quando eu estou pregando aqui para vocês, eu não estou com uma espada apontando aqui para vocês, para a igreja, e atacando, ferindo sem piedade. Não é esse o meu sentimento. A palavra, ela corta aqui primeiro, passa por aqui primeiro, para depois atingir aí. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes,
penetrando na divisão das juntas e medulas da alma e do espírito, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Pensamentos do coração. O Senhor nos deu autoridade, está na nossa boca, está no nosso coração. Não vamos nos acostumar com a nossa vida, vamos nos movimentar, vamos agir. Sabe qual é a maior, quando eu creio na movimentação, a maior movimentação que eu posso ver é quando nós decidimos buscar a face do Senhor. Oséias capítulo 6 e versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva sua vinda é certa, e Ele virá, olha que maravilha, sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Como a chuva serôdia que rega a terra. Ele vai vir. Não é especulação, é realidade. Ele vem sobre nós quando buscamos a sua face. Irmãos, sabe que eu me deparo aqui, é uma realidade dos brasileiros em Portugal. A realidade dos irmãos portugueses estão sendo, que desbravam aqui nesse país, é a questão da libertação para as famílias, as forças das trevas, o poder da cultura. Cada país tem os seus desafios espirituais, mas dos brasileiros, sabe o que é que eu encontro aqui? 99% dos brasileiros que estão em Portugal, dos imigrantes, que estão ou frequentam a igreja, entendam, 99% eram cristãos evangélicos no Brasil. E destes 99, mais da metade são afastados dos caminhos do Senhor. Você vai conversar sobre Deus, existe uma recepção tão maravilhosa, tão calorosa para a palavra de Deus, porque são afastados. Ah, minha mãe era pastora, meu pai era pastor, era obreiro, Beltrano e Cicrano. Porque se afastam de Deus. Eu não estou falando porque chegaram aqui, porque nunca, talvez, tiveram um compromisso de verdade com o Senhor. Nunca tiveram um compromisso real com Deus. Porque é necessário haver uma experiência com o Senhor. A experiência traz a realidade. Se coloca em pé, queridos, eu quero orar com vocês. Eu quero só entrar nessa parte aqui para orar com a igreja e encerrar a palavra e devolver o microfone ao pastor. A palavra de Deus é uma rocha que nos sustenta, amém? Amém? Glória a Deus. Se eu me apegar apenas em sentir, eu vou me desviar logo logo. Porque não fomos chamados para sentir apenas. É um conjunto. A palavra tem que estar em nosso coração. Mas a experiência traz a realidade da presença. Eu já falei isso várias e várias vezes e repito. O presbítero Leandro, que está aqui à minha direita, feche os olhos. Se eu tivesse aqui ao lado do presbítero Leandro, as luzes apagadas, e ele não se enche da minha presença, mesmo ao lado dele, significaria que a minha presença não estaria com ele? Não, estaria aqui ao lado dele da mesmo modo. Mas para ele, a minha presença não era perceptível, ele não estava sentindo nada. Mas eu coloco a minha mão sobre o ombro do presbítero. A minha mão trouxe a realidade da minha presença. Vocês estão entendendo, irmãos? A minha mão trouxe a realidade da minha presença para ele. Mesmo que o presbítero Leandro tivesse ciente de que eu estava no ambiente, mas se eu não tocasse, a minha presença poderia ser uma suspeita, mas ainda não era real para ele. Ficou bem claro isso. Assim são as experiências com Deus. O errado, querido, é quando eu pego uma experiência e eu acho que todos têm que viver aquilo do mesmo modo, esse aqui é o erro. Não é assim que funciona. Cada um vive a experiência com Deus da forma que Deus quer. Deus trata com a multidão de forma individual. Essa é a realidade. Mas nós não podemos nos acostumar com o que vivemos e sermos conformados com o que já vivenciamos. Mas nós temos que nos tornarmos gratos pelo que vivemos, mas inconformados. Parece que um contrassenso, mas é uma realidade. Eu sou grato pelo que vivi,
mas eu quero mais. Eu quero mais. E o que é lindo em servir a Deus é porque sempre há mais. Não há limites para o poder de Deus. Tem pessoas que pensam que quando chegar no céu, na eternidade, irmãos, eu olho assim, tadinho dele, tadinho dela. Pensa que ficaremos com as mãos erguidas, apenas sussurrando aqueles louvores de Natal. É verdade? Que eles não vou nem arriscar aqui, só sussurrando aqueles louvores de Natal. Não é assim, irmãos. Deus é tão maravilhoso. E eu ouço muito isso, eu até falo hora por outra. Quando chegar nos céus, depois de abraçar Jesus, dar um abraço no nosso Deus, conhecer o Senhor. Aí eu quero conhecer Abraão, irmãos, eu acho que a eternidade não vai dar tempo para conhecer Abraão, para conhecer Isaac. Deus, vocês estão entendendo, irmãos? A nossa mente, ela entra em parafuso se você imaginar, tentar dimensionar quem é Deus. Tua mente entra em parafuso. Deus usa figuras humanas para se revelar a nós. A minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Ele vai comparando: a terra é a sola, o estrado dos meus pés. Olha Deus usando figuras para que nós compreendamos um pouco quem Ele é na nossa dimensão. Eu conto cada estrela e chamo cada uma delas pelo seu respectivo nome. Olha a grandeza de Deus. Eu estendo os céus como uma cortina e os desenrolo como uma tenda para neles habitar. Ele olha para as nações e elas são como o pó miúdo da balança. Queridos, o Senhor é muito grande. O Senhor é maravilhoso demais. É a profundidade da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. É Ele quem prescrutou a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu para que Ele pudesse instituí-lo. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente, amém. O Espírito Santo prescruta, Ele conhece. Prescrutar, queridos, é ir nas profundezas. Prescruta Deus, Ele conhece Deus, este Espírito habita em nós, aleluia. Ele nos revela Jesus, nos revela o Pai, aleluia. Essa manhã simples de domingo, você pode transformar em uma manhã única na tua vida, uma manhã de mudança. Fecha teus olhos agora. Nós não vamos entrar em um ambiente espiritual, nós estamos em um ambiente espiritual. Nós não vamos atrair os céus aqui para este ambiente. Os céus já estão aqui, aleluia. A presença do Senhor já está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Possamos agora nos render a esta presença poderosa, a esta graça maravilhosa. Na presença do Senhor os achismos desaparecem. Na presença do Senhor nós nos tornamos como uma criança. Nós nos rendemos a Ele inteiramente, sem reservas. Aleluia, aleluia. Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Quantos podem adorar ao nome do Senhor? Quando eu olho para a igreja, o meu coração começa a ferver, porque eu vejo Deus trazendo renovo para as nossas vidas. Eu vejo o Senhor aquecendo o nosso coração. Eu vejo Deus visitando a nossa história, Deus visitando a nossa linhagem familiar, aleluia. E toda aquela bagagem velha de tradição, de maldições que você carregava consigo, Deus está fazendo com que você abandone agora. Não significa porque aconteceu com teu pai, com a tua mãe. Com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim. Não significa que vai acontecer com você, porque Deus te coloca como resgatador e resgatadora da tua casa. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu unção para você se movimentar no sobrenatural, para você levantar a mão e dizer para as muralhas: caem por terra em o nome de Jesus, e elas não prevalecerem. Aleluia. O teu passado será uma lembrança que não trará dores.
O teu passado será uma lembrança que não trará dores, porque aquele abuso que aconteceu lá no passado, que te fez gerar traumas de homens, fez você olhar para homens e sentir repugnância, nojo. Parece que nenhum deles presta. Hoje Deus está te curando desse sentimento maldito, em nome de Jesus. Os demônios estão batendo em retirada, estão indo embora. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. A liberdade está chegando à tua casa, à tua família, ao teu lar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não estou aqui espiritualizando tudo, mas estamos em batalha espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para você não receber o que Deus está te entregando agora. Mas nós cremos no nome de Jesus que ele já está sendo derrotado. Já está sendo derrotado. As mãos sujas do adversário não permanecerão mais sobre a tua família, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus. Esse espírito nojento da solidão que evita com que o ser humano esteja em família, se socialize, está batendo em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a enfermidade que veio sem causa está indo embora. O espírito de enfermidade está indo embora. Deus nos levanta com ousadia, com intrepidez. Deus nos dá graça, aleluia. Abre a tua boca e profetiza vida sobre esse deserto. Abre a tua boca e profetiza vida sobre esse deserto. Profetiza que as águas do Espírito passarão por lá e vão trazer vida, trazerem mudança. Oh, aleluia, aleluia. Você não está aqui em Portugal para fugir dos problemas do Brasil. Você não está aqui em Portugal, talvez ninguém saiba, não foi contado para ninguém, mas talvez você está aqui numa situação complicada, específica, porque no Brasil não dá mais para ficar. Você não está aqui por isso, não é uma fuga, você está aqui porque Deus te trouxe para este lugar. Foi o Senhor quem te trouxe para aqui, aleluia, porque Ele tem projeto na tua vida. Anos e anos de destruição, de calamidade, de dores, de sofrimento, Deus muda em uma fração de milésimos de segundos, aleluia, porque Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso à circunstância, irmão Wellington. O nosso Deus é poderoso, aleluia, aleluia. Ele contempla aqueles que estão à margem da sociedade, como o irmão Wellington pregou ontem, como Bartimeu. Ele contempla aqueles que estão desprezados ali no canto. Ele contempla a todos. Nós homens, nós agimos muitas vezes preso no nosso próprio mundo e até mesmo nos tornamos grosseiros para com alguns. Mas o nosso Deus não, Ele contempla a todos, a todos, a todos, e não só contempla, Ele muda. Levanta as tuas mãos agora e eu quero encerrar com as tuas mãos erguidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra seja um divisor de água na vida dos teus filhos. Que vida e projetos de vida tenham duas etapas, o antes de agora e o depois de agora. Senhor Jesus, neste momento, todos os espíritos camuflados por trás da incredulidade, do medo, ou em diversos departamentos da vida, para paralisar, para roubar a alegria da salvação, para trazer enfermidade, dores, ao ponto de toda vez que você vê a enfermidade, o desânimo bater, todo mal, seja no campo físico, psicológico, do coração, nós declaramos a derrota deles em nome de Jesus. Este irmão, esta irmã que não conseguia sorrir de felicidade, mas apenas uma risada para disfarçar a tristeza do coração. A partir de agora, Senhor, a
tua alegria, a tua paz, que traz uma calmaria tremenda, possa reinar, dominar esta vida, em nome de Jesus. E você diga comigo, você está falando isso para a tua vida, você está selando o que Deus entregou para a tua vida. Repita comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Tome assento, dando glória a Deus, aleluia. Pastor Jerry, glória a Jesus.